que é essa aqui? Será manga? O que é isso aqui? É manga, gente? Sumimasen, Hitotsu gimon ga aruんですけれど、すいません、よろしいでしょうか？聞いて。Oh, para. 今運転中、すいません。一つ疑問があるんですけれど、よろしいでしょうか？今のね、私が働いてる会社で、よくね、私がよく元気がないもんですから、実はでですね、腕が痛くて、足もが痛くて、実はね、私の通院してる病院の先生と話すことはその状態で続くことはできないということで、どうすればいいんでしょうかね。私の疑問なんですよ。私がどうすれば解決できるのでしょうか。Pode falar, rapazinho. O que você tá gritando aí, ó? Quem foi, menininha, que você tá aí esperneando? Fala aí, fala. O que você tá querendo? Vai, o que você tá querendo saber? É que eu trabalho numa empresa e eu gosto muito desse chicotou, eu não queria sair. Só que acontece que faz mais uns anos atrás, de lá pra cá, que dói bastante minha mão, meu braço, minhas pernas, e eu venho consultando com o médico, onde eu vou ir todo mês. E o médico me disse que eu tenho que operar. E o que eu faço? Eu já falei pro chefe da fábrica, e o chefe da fábrica disse que eu tenho que sair da empresa, vai operar, mas desliga da empresa, e depois, quando melhorar, eu volto para a empresa. O que eu faço? Eu não sei. Bom, eu vou te responder como que eu vou responder a sua dúvida? É o seguinte, se você faz tempo que tá doendo seu braço, sua perna, desde lá de trás, você tem a esperança, e você tem a pretensão, a vontade de operar, essa então tem que ser a prioridade. Você tem que priorizar o que você quer fazer da sua vida. Você quer operar? Então coloca número 1, quero operar. E pronto, aí dentro desse quero operar, você tem que marcar quando que você quer operar, fazer uma agenda, um plano, quando você quer operar. Aí essa agenda você tem que planejar com o médico vai falar assim, ó, o médico, você tem que, dentro de um mês e meio, dentro de internação, fisioterapia, recuperação, mais ou menos 1 mês e meio, você tem que ficar internado 1 mês, e 1 mês e meio deu total, acho que você fica mais ou menos bom, né, pra voltar a trabalhar. Então você tem na cabeça 1 mês e meio que você pode fazer cirurgia, fazer fisioterapia, recuperação, e você pode voltar a trabalhar depois de 1 mês e meio. Pronto, esse previsão, você fala isso para o chefe. Depois de ter falado isso para o chefe, além disso, o chefe seu te disse para você se desligar da empresa, isto ainda não é o correto a se fazer. O correto a se fazer, exemplo, que se você quiser se desligar da empresa para ficar mais tranquilo, se desliga, opera tranquilo, faz fisioterapia tranquilo e se recupera tranquilo e fica lá descansando bastante tempo, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, aí você fica assim, mais tranquilo, aí você se desligou e você está fazendo uma cirurgia tranquilo. Exemplo que aí depois, quando você queira voltar, aí o chefe, agora não tem mais a vaga para você. Aí você saiu da empresa, aí fica difícil, porque você assinou o seu desligamento da empresa e para voltar fica difícil. Então, para não acontecer essa burocracia, essa dificuldade para você voltar na empresa, caso a empresa queira, aí tudo bem. Eu tô falando no caso que a empresa diga que não tem mais vaga, não tem mais o trabalho, não tem mais aquela vaga, teve que colocar outro no lugar, a empresa ainda está no direito dela falar isso. Só que tem jeito de você solucionar de uma outra forma, sem se desligar,
falar para o chefe que você quer parar as atividades, fazer um tchutch, interromper um pouco a atividade para fazer a cirurgia, vai internar, vai se recuperar, fazer fisioterapia, depois de um mês e meio, eu tenho a previsão de voltar, chefe, mas eu não quero me desligar. Aí o chefe, lógico que a maioria dos chefes, ele não gostam muito dessa proposta. Pronto, é o que está acontecendo comigo. Eu vou colocar o que acontece comigo para encaixar direto nessa sua dúvida. O que acontece? Já faz muito tempo que eu tenho dor no braço, né? E essa dor é uma dor crônica, que fala, é uma dor que eu tenho os nervos do meu braço, ele está bem ruim mesmo, devido eu tenho paralisia infantil desde quando tive 6 meses de idade. Então tem relação com a poliomielite, e o médico já me diagnosticou com síndrome pós-polio no braço direito. Então essa dor é terrível, nunca para, nunca cessa. Então já faz tempo que o médico me recomendou operar. Então esse de opera ou não opera, o médico falou que tem que operar logo. Eu já operei lá em 2022, 23, acho que 23 eu operei. Essa operação no braço direito. Só que depois de um mês, ficou um mês bom, mas depois de um mês começou a doer novamente, voltou tudo novamente as dores. Então não resolveu nada. Aí o médico me disse, lógico, depois de um ano fazendo exame, pronto, o médico teve um parecer, você vai ter que fazer a nova cirurgia. Novamente, vai ter que fazer cirurgia novamente, quer dizer, porque voltou tudo novamente. O médico não esperava, pronto, putz, tem que operar novamente. Aí eu falei isso para a empresa, vai ter que operar novamente. A empresa está querendo que eu me desligue da empresa para que eu opere. Eu falei, não, eu não vou me desligar da empresa. Mas como é que faz? A gente está preocupado com o seu braço. Não, é lógico, muito obrigado, você está preocupado com o meu braço, é lógico, tudo bem, eu também estou, mas e a preocupação com você, com o seu braço, Marcos, é que se você continua trabalhando e daqui a pouco você fica pior seu braço, não dá para trabalhar, a gente fica preocupado com isso. Pronto, eu também tenho essa minha preocupação. Pois aí o chefe fala, você tem que decidir, você tem que operar. O médico não fala para você operar? Pois o médico fala para mim operar. Sim, o médico fala para mim operar, eu tenho que operar, eu sei que eu tenho que operar, mas é o seguinte, mas se eu parar para operar, as minhas contas, aluguel e tudo tudo que eu tenho que pagar, vou ficar tudo para trás, eu não vou conseguir dar conta de pagar, eu tenho que pagar isso daí. Então não tem como eu parar agora, só quando um dia lá na frente eu tiver mais uma folguinha no dinheiro, financeiramente, falando pro chefe, aí dá para mim parar esse um mês e meio, mas se eu parar um mês e meio, vai atrasar tudo. É telefone, água, luz, gás, é aluguel. Pensa bem, juntar 2 meses de aluguel, água, luz, gás, telefone, tudo. Vai cortar telefone, vai cortar um monte de coisas, né? Dentro desse intervalo que eu tô internado, fisioterapia, recuperação, porque eu não tô operando. Lógico, aí a empresa me desliga, ou eu me desliguei, exemplo. Só que dentro desse intervalo, eu sei como funcionam as coisas, eu falei pro chefe, não, eu não vou me desligar. Aí o chefe ficou entre nesse meio caminho aí. É lógico que ele estava me convencendo a me desligar, a se desligar, minha própria desligamento, né? Aí para a empresa não tem problema, eu me desligando, a empresa não está me demitindo, nesse sentido, né? Pronto, isso é as pegadinhas que muitas empresas injustas fazem com os trabalhadores. Eu sei essas manhas, eu sei, por isso que eu não me desligo. Não, eu não vou me desligar. Falei pro chefe, pois é, então se você não desliga, como é que faz? Pois é, vai ficar assim, chefe. Eu não vou me desligar e vou continuar trabalhando assim.
Exemplo que o chefe, nessa situação, o chefe ele não pode decidir por você e falar, bom, a partir de amanhã nós não pode ficar desse jeito, você vai ter que operar, pronto, a partir de amanhã você não pode mais trabalhar. O chefe não pode fazer isso. Então, eu sei disso, que a empresa não pode interditar eu para que eu opere, e não pode forçar eu para que eu opere. A empresa não pode interromper o meu trabalho, porque a empresa interrompendo o meu trabalho dá uma interpretação jurídica de que a empresa está interrompendo o meu ir e vir de trabalhar. Sendo assim, nessa interpretação injusta de impedir meu trabalho de ir e vir trabalhar, significa que dá para mim processar a empresa e requerer todos os dias a partir do dia que a empresa me interrompeu de ir trabalhar, porque disse que eu tenho que ir operar. Então fica injusto essa interpretação de injusto para comigo, se caso a empresa decide fazer isso. Então eu fico em cima do muro esperando a empresa, caso a empresa me dá uma decisão dessa, porque aí aí eu vou puxar o tapete da empresa. Eu sei disso. Por isso que eu fico esperando sempre a empresa me fazer alguma atitude injusta. Então me pressiona dali, aí volta para trás. Aí impressiona outra vez, já vem 3, 4 vezes já aconteceu isso comigo, de o chefe chegar assim de lado. Então, mas a gente é preocupado. Eu falei, poxa, mas eu já estou cansado de ver essas ladainhas de muitos funcionários ser mandados embora e eu resolver essas coisas. Então eu não caio nessa, sabe? A empresa querer me convencer de eu ter que fazer alguma coisa e eu ter que me desligar. Aí faz você assinar um desligamento, um papel de desligamento, aí você sai. Aí o chefe me promete, falando assim, ó, você sai, depois você vai fazer, mas eu tenho um serviço, eu garanto para você que ainda tem um serviço para você. Fala assim, né? Não tem essa de a pessoa garantir o trabalho para você, dizendo pode se desligar, que eu garanto que o trabalho, você vai ter o trabalho novamente, você vai ter pode voltar. Não tem nada de garantia, gente. Você acreditar nisso, nessa ladainha que o chefe falar, que vai aguentar o trabalho. Então, o mais fácil a se fazer é não se desligar, é não assinar o papel de desligamento para ir operar. Aí pronto, se você fizer o mais certo a se fazer você vai operar, combina tudo por escrito e você sai para ir operar, faz a cirurgia, recupera, faz a fisioterapia e tenta voltar para o trabalho dentro desse plano, né? Sem assinar o papel de desligamento. Aí, combinando por escrito que vai operar, minha pretensão é parar o trabalho tal dia e voltar isso. Você faz isso por escrito e faz a empresa escrever também por escrito, dizendo que tudo bem, eu estou aprovando, eu aprovo, né? A empresa aprova o seu interrompimento do trabalho para ir operar. A empresa aceitando, aprovando isso, fica mais fácil por escrito, dizendo que você que entendeu, aceitou a sua situação, a condição, e espera que você volte da recuperação da sua cirurgia. Então, fazendo dessa forma por escrito, aí fica mais fácil. Pronto, aí vamos lá. Na minha condição, por que fica difícil eu me desligar ou eu fazer desse formato para ir me operar? Porque eu trabalho pela aquele sistema do governo que dá a ajuda para os deficientes manter o emprego dos deficientes, né? É esse sistema que eu tô. Então, esse sistema que eu tô do governo se trabalha só 4 horas.
E dentro desses só 4 horas, não é obrigado a empresa a colocar, não encaixa a colocar, inscrever no Sakai Hoken. Sendo assim, não tenho Sakai Hoken, significa que eu não tenho Shobyo TAT, não dá para mim usufruir do Shobyo TAT, que é ao subsídio que você dá para usar, fazer, fica no trabalho, vai fazer a cirurgia e ganha porque está parado. O Sakai Hoken dá esse direito, né? Então eu não tenho esse direito, não tem como eu usufruir do Shobyo TT porque eu não estou inscrito no Sakai Hoken. Por isso que é difícil eu aceitar simplesmente o que o chefe está dizendo, porque eu sei que é uma lógica. Não, vai operar, pronto. Significa que eu não entendo a lógica, dá essa impressão. Pô, o Marcos não está entendendo a lógica, sendo que pô, o cara tá falando uma lógica, pô, vai operar, vai melhorar a sua saúde. Mas não é isso. Eu sei a lógica, eu tenho que fazer isso. Só que aí, se eu desligar, eu não tenho o mesmo direito que aquele que está inscrito no Sakai Hoken ganha o Shobyo TT, né? Então, se fosse assim, ficaria mais fácil. Mas como eu não tenho, eu tenho que tirar tudo do meu bolso